Abra as vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Eu quero dizer para os irmãos que se tivéssemos que ir embora agora, Deus já fez grandes coisas neste lugar. É tão lindo, amados, quando o Espírito de Deus se move de uma forma grandiosa num culto. Porque a palavra eu não sabia, não é a palavra que eu vou ministrar, mas uma das palavras que o Senhor falou comigo, ao meu coração, durante a semana, foi no livro de Neemias e a restauração de famílias. Eu não sabia o que o Senhor tinha feito aqui nessa tarde, mas eu entendo que é o Espírito de Deus quem está no meio de nós e falando com a igreja. Então por isso você fique atento aos teus ouvidos. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 13. Quem encontrou diz amém? Amém, aleluia. O povo que traz a espada para o culto é um povo abençoado, porque se alimenta melhor, aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amém, irmãos? Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém, Jesus? Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amados, 2 Timóteo, carta escrita por apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, ao seu filho espiritual Timóteo. Apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está de novo na prisão, pela segunda vez na prisão. E apóstolo Paulo sabe que os seus dias estão praticamente contados. Ele vem sentindo, porque o próprio Deus vem ministrando dentro do coração dele, que o seu ministério está por terminar. Não só o seu ministério, mas a sua vida está por terminar. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com Timóteo, com seu filho na fé. E ele escreve essa carta e começa a declarar para Timóteo as suas preocupações. E uma das preocupações que eu já entendo é que Timóteo viesse a cair, que Timóteo viesse ser infiel com Deus, por conta das adversidades que ele poderia encontrar na sua caminhada missionária, que ele poderia encontrar no seu ministério, que ele poderia encontrar na obra de Deus. Rabacanto e assou. Apóstolo Paulo sabia de todas as adversidades. Apóstolo Paulo estava prestes a morrer. Havia uma perseguição muito grande da parte de Roma, do imperador Nero, buscando a cabeça de Paulo. Mas Paulo, ele tinha o coração missionário. Paulo, ele tinha um sentimento de amor e de fidelidade para com o Senhor. Ele sabia a importância de que, ainda que para ele se encerrasse a sua carreira, para os que vinham após ele, deveriam deixar o legado de continuar a sua missão. Aleluia. E o Senhor, quando eu estudava, o Senhor falou muito forte ao meu coração, que a palavra de ordem para a igreja nessa noite, foi assim que o Senhor ministrou no meu coração em casa. A palavra de ordem para a minha igreja nessa noite, filha, é infidelidade. E eu disse: como assim, Senhor? Mas Paulo foi fiel até o fim. E o Senhor disse para mim: filha, mas você vai dizer a respeito de como o meu povo se comporta infiel. Aleluia. E quando eu comecei a estudar, pastor Jefferson, o Senhor automaticamente foi ministrando no meu coração algumas situações do evangelho de infidelidade, algumas situações, alguns comportamentos de alguns personagens bíblicos que se fizeram infiéis à obra do Senhor. E logo de cara o Senhor ministrou no meu coração. Teriam tantos outros, mas o Senhor me colocou nessa mensagem 3 situações. E são as 3 situações que eu quero falar com a igreja nessa noite da parte do Senhor. A primeira situação, o Senhor me falou muito forte ainda de Caim, que ao momento de ofertar o seu sacrifício ao Senhor, ele ofertou dos frutos
que ele plantava e colhia. Mas a diferença entre Caim e Abel, dois irmãos, é que Abel, ele ofertou a melhor parte, porque Abel, ele ofertou aquilo que era primícia. O primeiro carneiro que havia nascido do seu rebanho foi o que ele ofertou. Então Caim, de maneira infiel, eu entendo que por usura, por medo, quem sabe, de perder o dinheiro, por medo, quem sabe, de se empobrecer, assim como nós muitas vezes, amados, quando ainda não estamos totalmente libertos do dinheiro, quando ainda não estamos totalmente libertos da necessidade de plantar no reino, de ofertar na casa de Deus, de aprendermos o quanto é importante ofertarmos na casa do Senhor. Rabacanto e assou. Caim ainda não tinha entendido, e diz a palavra do Senhor, que o Senhor, ao receber a oferta de sacrifício, recebeu com amor a de Abel, mas não recebeu a de Caim. Então nessa noite, o Senhor já ministra no teu coração e no meu. Aprendamos que tudo que recebemos, que tudo que ganhamos, vem da parte do Senhor. Porque ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua. Aleluia. Uma segunda situação que o Senhor ministrou no meu coração, de infidelidade. Falamos tanto de Ana, mas nunca quase falamos de Penina, pastor Jefferson. O comportamento de Penina, por medo de perder a atenção, de Elcana, seu marido, porque Elcana tinha amor por Ana, mas Ana não poderia gerar filhos, e diz a palavra do Senhor que Penina a incomodava. Mas como se Penina era que tinha a suposta vantagem, porque ela dava os filhos a Elcana. Mas Penina continuava perseguindo Ana e incomodando Ana. Mas eu entendo, quando eu li essa palavra de Ana, de Penina, de Elcana, eu entendo que Penina, ela tinha um medo sobrenatural, uma insegurança de ser talvez, quem sabe até mesmo abandonada por Elcana. Ela se incomodava. Um dos sentimentos que trabalhava muito forte no coração de Penina era o ciúme. O ciúme era algo que era ministrado muito forte no coração de Penina. Ciúme de Ana. Mas Penina, ela continuava perseguindo Ana. E o Senhor falava comigo: filha, quem sabe quantas vão estar lá, quantas pessoas têm agido como Penina, por medo de perder os seus cargos na igreja, por medo, Rabacanto e Assou, de perder o seu cargo dentro do trabalho, por medo, Ramantu que Assai, por insegurança. Quem sabe do patrão, quem sabe do pastor, quem sabe do esposo até mesmo, por que não? Quem sabe no meio de irmãos, um irmão quando dá mais, recebe mais atenção de um pai ou de uma mãe, ou melhor, que acha que recebe mais atenção, e se coloca de maneira infiel ao seu comportamento ao Senhor. E uma terceira situação, a mais forte que o Senhor ministrou no meu coração. O Senhor falava comigo a respeito da vida de Davi. Por que não falar de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ainda assim, quando já estava no seu reinado, no auge do seu reinado, quem sabe, ele não deixou de cobiçar a mulher de Urias. Ele não deixou de olhar para Betseba e dizer: eu quero aquela mulher para mim. Rabacanto e assaio. E quando Davi cobiça Betseba, Betseba se entrega a ele. Desse relacionamento há um fruto que foi gerado por 9 meses, há uma gravidez. E por medo de ficar sem a mulher amada, e disposto a fazer qualquer situação, ainda que ele estivesse praticando o pecado do adultério. E eu já entendo que 2 pecados trabalhados aqui nesta palavra. Um era o adultério, o outro era a cobiça. Cobiçou a mulher do próximo. Ele sabia que ela era casada, ele foi avisado que ela era mulher de Urias, seu soldado de guerra. Então Davi arma uma emboscada.
Esquece a sua sabedoria divina, o seu coração na obra de Deus, o seu coração segundo Deus, e coloca a sua sabedoria humana em prática. Então Davi arma uma situação para que Urias morresse numa emboscada de guerra, de batalha. Na cabeça dele, Urias morrendo, então eu posso assumir Betseba, posso me casar com ela, e o filho não vai ser mais fruto do pecado na mente dele, quem sabe? Mas eis que se levanta um homem, profeta Natan, com muita ousadia e espírito, assim como ouvimos a palavra do pastor Jefferson quarta-feira, que não se importava em olhar para um rei, e bate na porta do rei e diz para o rei: ei, escute bem, assim te diz o Senhor, Davi, Rabacanto e Assou, este fruto do pecado terá consequências, e este fruto vai morrer. Então, passado 9 meses, nasce a criança. Nascida a criança, logo que passa, ela começa a ficar enferma. Então Davi, neste momento, é a partir daqui que eu quero que você entenda o mistério de Deus. Davi, a partir deste momento, tira suas vestes sacerdotais, tira suas vestes de rei, coloca vestes comuns de servos, entra para um aposento e se coloca na presença de Deus durante 7 dias de propósito de jejum e oração. E eu consigo imaginar, pastor Jefferson, Davi se derramando na presença de Deus nesses 7 dias. Porque algo o Senhor ministrou no meu coração quando Ele tira aquelas vestes sacerdotais. É como se Ele estivesse dizendo: Senhor, agora eu vou me colocar na dispensação e na humildade. Eu quero vestes de servo, porque eu quero voltar a aprender a ser servo. Ei, Rabacanto e Assou, as vestes sacerdotais de rei me fizeram achar até mesmo que eu podia qualquer coisa, até me esquecer da fidelidade com o Senhor e adulterar e cobiçar a mulher do próximo. Mas agora eu me coloco, Senhor, na tua presença. Agora, Senhor, eu preciso do milagre. 7 dias Davi orou e jejuou, Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor. Mas uma coisa ele colocou na direção de Deus: Senhor, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Então no 7º dia, um servo bate na porta do aposento, chama Davi e diz para Davi: morreu, o filho morreu. E aí você se pergunta: mas meu Deus, um homem que se derramou na presença de Deus, um homem que passou 7 dias de oração, de jejum na presença de Deus, clamando, se humilhando, se arrependendo do que tinha feito. Mas eu entendo que para que Davi continuasse a sua história, e você já vai entender, foi necessário que o fruto do pecado fosse apagado, que a marca do pecado fosse apagada da história de Davi. Porque para todo pecado há uma consequência, amado. Para todo pecado há uma consequência. Mas o que você está ministrando então, minha amada? Eu estou dizendo para a igreja o que o Senhor, da parte dele nessa noite, quer falar. O Senhor abomina o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Rabacanto e Assou. E é isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar para a igreja. Aleluia. Porque quando Davi se derrama na presença do Senhor e fica sabendo da morte de seu filho com Betseba, ele se levanta. Então ele pede algo para os servos, pede novamente as suas vestes sacerdotais, pede que monte um banquete para ele, Ramantuqueçaio, o banquete do rei. E eu imagino a cara daqueles servos olhando para ele, tentando entender como que alguém que perde um filho agora ainda vai se alimentar e pede as vestes novamente, como se não tivesse preocupado. Mas Davi entendeu
que aquela tinha sido a vontade do Senhor para a vida dele. Davi entendeu que a consequência do pecado dele foi um preço alto pago, Rabacanto e Assou. Mas o que o Senhor está falando nessa noite, para mim e para você, é que ainda que você tenha cometido o maior pecado, é que ainda que você tenha sido infiel, Ramantuque Assaio, não sei em qual circunstância, não sei em que tipo de situação, não sei em que tipo de pecado, porque o Senhor ministrou apenas 3 no meu coração. Mas eu sei que enquanto eu ministro aqui, o Senhor já está falando com a sua igreja. Eu sei que enquanto eu ministro aqui, o Senhor está te fazendo e te trazendo à memória a tua infidelidade, quem sabe até sido hoje mesmo. Mas o que o Senhor manda eu dizer para a igreja, que não importa qual tenha sido a tua infidelidade, não importa de que maneira o teu pecado te tenha feito ser infiel, Rabacanto, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que ainda assim o Senhor te ama, ainda assim o Senhor te escolheu, ainda assim o Senhor te trouxe até a casa dele para ouvir a palavra dele, ainda assim o Senhor restaurou já o teu lar, ainda assim, Ramantuque Assaio, o Senhor vai restaurar a tua promessa, Rabacanto e Assou. Como assim, missionária? Davi se arrepende, Davi volta ao seu reinado. O reinado de Davi foi restaurado e foi estabelecido por 40 anos. Por 40 anos, rei Davi reinou em Israel. Davi deixou um legado. Davi deixou seu filho Salomão, agora sim um filho da promessa, aquele que assumiria o seu reinado pós ele. E ainda assim, a promessa que tinha sido feita a Davi, de ser rei um dia, foi feita a ele ainda quando ele estava apacentando ovelhas, pastor Jefferson. Ainda quando ele era o 8º filho rejeitado, Rabacanto de Jessé. Ainda quando Samuel foi atrás de Davi. Quando o Senhor ainda incomodava o profeta Samuel, dizia: ei, vai lá. E no meio dos filhos de Jessé, tem um lá que vai ser meu rei, tem um lá que estou eu separando para rei. Você está entendendo, igreja? Rabacanto e Assou. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha sido infiel, eu quero te dizer que se houver arrependimento para você hoje, se tiver renovo de aliança, se tiver restauração de aliança com o Senhor nessa noite, nada pode apagar, nada pode apagar a promessa de reinado que o Senhor fez para você. Nada pode apagar a promessa, Ramantuque Assaio, que o Senhor fez na tua vida. Aleluia, Jesus. Meu Deus, eu sinto tão forte a presença de Deus nessa noite. Meu Deus, o Senhor quer restaurar famílias, como já foi dito. O Senhor quer restaurar alianças nessa noite. Era isso que o Senhor ministrava no meu coração. E eu louvo a Deus quando a missionária Cecília pegou no microfone e falou de pessoas que entraram aqui desanimadas, missionária. Foi algo que o Senhor havia ministrado no meu coração nessa tarde. Enquanto eu orava por essa palavra, o Senhor me fazia entender: filha, tem pessoas que adentraram por aquelas portas desanimadas, acreditando, Rabacanto e Assou, que o seu pecado, ei, Ramantuque Assaio, que a sua infidelidade fez com que tudo se perdesse, fez com que o Senhor apagasse até mesmo a promessa sobre a vida deles. Mas eu vim aqui da parte do Senhor para te dizer que a promessa que o Senhor fez para a tua vida, ela continua de pé. A promessa do Senhor de você ser um missionário continua de pé. A promessa do Senhor, Rabacanto e Assou, de restauração na tua casa, ela continua de pé. A promessa do Senhor do teu reinado ser estabelecido, ela continua de pé. Ei, Rabacanto e Assou. Porque o Senhor se lembrava que Davi, ainda quando apacentava ovelhas, algo que ninguém queria fazer, se doar para apacentar ovelhas.
O povo quer pular no poder, o povo quer rodopiar no poder, mas ninguém quer a tarefa de apacentar, meu amado, porque apacentar é arrancar espinhos, apacentar é arrancar escamas, apacentar, abacanto e assou, é compreender o problema do outro, apacentar é se colocar na presença de Deus, e ainda que você seja rejeitado, ainda que você seja humilhado, você vai novamente estender a tua mão de amor. Aleluia. Mas Davi, ele tinha esse coração apacentador. Por isso ele foi escolhido um homem segundo o coração de Deus para ser um grande rei em Israel. O Senhor sabia na mão de quem estava colocando. Não era na mão de qualquer um. Rabacanto e assou. Neprofiaçaio. Atendendo lá, quem sabe, 10, 15 ovelhas, onde ninguém estava vendo, mas estava apacentando. Enquanto eu lia essa palavra, o Senhor falava para mim: diga para mim, igreja, Rabacanto, muitas vezes eles podem ter sido infiéis, mas eu vi a obra da mão de cada um, mas eu sei o coração de cada um, quando eles estavam em lugares que ninguém queria estar, quando eles estavam fazendo obras para mim que ninguém queria fazer, quando eles estavam apacentando, dando aconselhamento, Rabacanto, ofertando na minha casa, onde ninguém queria fazer, Rabacanto e assou. Meu Deus, é tão forte o que Deus vai fazer aqui nessa noite, pastor Jefferson, mais do que já fez. Meu Deus, entende esse mistério, pastor Everton? Rabacanto e assaio, apacentando Ramantu que assaio, uma tarde da bênção que não tinha retetê. Rabacanto e assou. Mas num determinado momento o Senhor sabia. Enquanto você apacenta, o Senhor está te olhando. Enquanto você está fazendo para o Senhor está te cuidando. Irmã, mas eu pequei. Irmã, eu tenho sido infiel. Mas o Senhor me traz aqui nessa noite para te dizer: hoje é noite de arrependimento, é noite de restauração. Se você se colocar na presença do Senhor, não importa, Rabacanto e assaio, qual tenha sido o teu pecado. O pecado de Davi não apagou a restauração de Davi. O pecado de Davi não impediu o estabelecimento do reinado de Davi. O pecado de Davi não impediu a promessa de Davi ser concluída na vida dele. É isso que o Senhor está dizendo para você. Não importa da maneira que você entrou por essas portas, o que importa é a maneira que você vai sair por essas portas, crendo na restauração da tua promessa, crendo que ainda que você tenha sido infiel, o Senhor é fiel para cumprir. Rabacanto e assou nefas. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Portanto, nessa noite, deixa o seu desânimo do lado. Deixa Rabacanto e assaio, a sua tristeza, o seu sentimento de pecador, Rabacanto e assaio de lado. Porque você vai sair daqui com teu corpo restaurado. Você vai sair daqui com a tua promessa restaurada nessa noite.